Muito boa tarde, querida família. Que alegria estarmos juntos como igreja família. Deus criou duas famílias. Essas duas instituições têm transformado a terra. Primeiro, a família biológica, a sua família, a minha família. O homem e a mulher que Deus uniu e gerou os nossos filhos e filhas. Você tem uma família biológica, ela não é perfeita, mas ela é a família que Deus te deu. Então, cuide bem dela. Talvez você esteja perto aqui, agradeça pela sua esposa, pelos seus filhos, pela família que você tem. Ela é a melhor, porque é sua. E a segunda família é essa aqui. Também não é perfeita porque você e eu fazemos parte dela, mas ela é saudável, porque ela segue ao perfeito. E ela é biblicamente profética, apostólica e pastoral, simultaneamente. Então, celebramos a Deus pela nossa igreja família, igreja da cidade, que há 84 anos tem uma história. Ela muda de nome, ela muda de endereço, ela se multiplica, mas ela está igual o vinho de Jesus, cada ano melhor. E agora ela está na sua melhor fase. Ela está em 32 igrejas. A gente poderia ter ficado só aqui na colina, mas, constrangidos pelo amor de Deus, decidimos enviar filhos e filhas flechas, porque acreditamos que o avivamento não acontece quando o fogo cai, assim como aconteceu lá em Jerusalém, em Pentecoste. Não foi quando ele exatamente caiu sobre 120, mas quando eles foram dispersos por todo o Império Romano, por todo o Oriente Médio, Europa, e chegou até aqui. Então, eu e você damos continuidade a esse movimento apostólico de Deus, levando o avivamento aonde nós vamos. Diga comigo, aonde eu for, o avivamento do céu também me acompanhará. Deus seja louvado. Que Deus abençoe a nossa família biológica e a nossa família espiritual, igreja da cidade. Chegamos então ao último momento da nossa Conferência Farol, do Encontro da Família Igreja da Cidade. Antes de pregar, quero fazer alguns destaques e momento de oração com você. Daqui a gente só sai quando termina, porque a celebração termina quando acaba, não é isso? E a gente só sai daqui enviado, não é mesmo? Até porque Judas saiu primeiro e não tem ninguém aqui seguindo ele, né? Nós seguimos aquele que vai até o fim. Mas, depois que terminar aqui, vamos dar a bênção e aí sim, você vai... Temos mais de 30 ônibus aí de caravanas das nossas igrejas. Mas, hoje, o mundo está com os olhos voltados para uma guerra que estava anunciada já há algum tempo. O Estado terrorista do Irã, que é um Estado formado fruto de um golpe de Estado que aconteceu em 1979, quando os iatolás extremistas islâmicos invadiram o país. Para você ter ideia, o atual primeiro-ministro do Irã, ele nasceu no Iraque. Então é um país que reuniu extremistas de todo o Oriente Médio e se tornou um lugar que patrocina o terrorismo no mundo inteiro, infelizmente. Usa a população, mas patrocina o terrorismo. Hamas, Hezbollah, Houthis e muitos grupos espalhados por todo o Oriente Médio e que querem destruir o Estado de Israel. Formando uma coalizão, Estados Unidos e Israel, então, atacaram o Irã para desmobilizar essa ameaça de guerra nuclear e que mísseis balísticos venham a atingir outros países. Então, tem efeitos colaterais, civis morrem, então nós precisamos orar. Então, eu queria que você se colocasse de pé e vamos orar para que esse regime de terror no Irã caia e a proteção a Israel e os aliados. O nome desta operação de Israel chama-se o Leão Rouge, em visão à antiga Pérsia, que essa não é a bandeira do atual califado lá dos iatolás do Irã.
é a foto da bandeira antiga, que tinha o leão, era a mais antiga monarquia do mundo. Ela estava em exercício há 1.400 anos, só desta nova fase, mas vem lá da Pérsia antiga. Então, oremos por isso. Oremos pelo fim da guerra, oremos pelo desarmamento do Irã e mudança de regime para que Israel e Irã possam também se unir e levar paz na região. Vou te dar um minutinho para você orar pelas vítimas, pelos que estão hospitalizados, orar pelos enlutados, mas orar pelo fim da guerra. Nós somos uma igreja que intercede em nome de Jesus. Meu Deus, Senhor, Jesus, nesse lugar. Ó Deus, aqui da colina, neste dia que estamos aqui celebrando a vida, a paz, como igreja, família, não podemos esquecer que o mundo está em guerra. Oramos, ó Deus, pela paz no Irã. Oramos para que aquele regime maligno, violento, que mata pessoas, que violenta direitos civis, cesse a liberdade, que machuca as mulheres, possa cair por terra em nome de Jesus. E pedimos proteção a Israel e os seus aliados e que os objetivos se alcancem. Pedimos por um Oriente Médio livre, em paz e que se volte a Jesus. Eis o nosso clamor. Há poder na oração unida do povo de Deus. Oramos em teu nome, aplicando fé para a glória do Senhor Jesus. Maranata, vem Jesus. Amém. Pode se assentar e vamos acompanhar as notícias e acompanhar em oração. Quem aqui trabalha na área de educação? Você é professor, diretor de escola, coordenador, educação pública, privada, a nível secundário, a nível universitário? Levanta a mão. Então, todos vocês que estão envolvidos com educação, vamos ter a Conferência Inspire. Será a segunda Conferência Inspire, é no feriado, 20 e 21 de abril, feriado de Tiradentes. Já é uma data bem propícia a uma conferência de educação. Então, você que trabalha com educação, que quer se atualizar, venha para essa conferência, um time de alto nível. A pastora Mariana Madalena está à frente dessa organização, com o apoio do Colégio Inspire, do Inspire Kids, da faculdade da cidade. Teremos excelentes profissionais aqui, então queremos convidar você a estar nessa segunda conferência SEI. Também, alinhando aqui, nossa igreja da cidade, ela tem algumas organizações que elas estão completamente em sincronia em todas as igrejas, e é importante que a gente esteja bem junto nisso. O nosso Instagram, Igreja da Cidade, ele agora é o Instagram de todas as igrejas, tá? Então, se você não segue ainda, passe a seguir, que é o Instagram da Igreja da Cidade. Por quê? A Colina agora ela é uma igreja específica e ela tem o dela. Qual é a diferença? Então, por exemplo, nós vamos falar da Conferência Farol. Vai estar mais focado ainda a falar na Igreja da Cidade. Quando nós falarmos de algo que é geral, vai estar nesse Instagram que diz respeito a todas as nossas, hoje, 32 igrejas. E cada uma delas tem a sua programação local. Por exemplo, nós não vamos colocar no Instagram geral da Igreja da Cidade o encontro do Feminina, que será segunda-feira, das mulheres aqui. Tem uma convidada, a Priscila, a pastora Esté com a sua equipe. Porque acontece aqui na Colina, vai estar no Instagram da IC Colina. Porque é específico daqui. Mas qualquer movimento geral vai estar na Igreja da Cidade. Então, nós pediríamos que você seguisse, pelo menos, o Instagram geral, o Instagram da Colina, que você vai receber as informações do que acontece aqui, e da sua igreja local. Pelo menos esses três. O Instagram Igreja da Cidade, que é o geral, aquele que tem o selinho azul. O Instagram da IC Campos Colina, sob a liderança aqui comigo e com o pastor Luiz Araújo, e da sua igreja, lá em Resende, lá em Monteiro Lobato, lá em Jacareí.
tá bem? E todas essas organizações dizem respeito a isso. Então, quando nós falarmos ponto de partida, diz respeito a todos. Coloca aqui para mim. Ponto de partida é a nossa rede de plantação de igreja liderada pelo pastor Adam. Pode colocar aqui para mim. Então, hoje, nós estamos plantando 40. Essa aqui é a rede de igreja. Pode passar, a próxima, por favor. Essa aqui. Essa daqui é a nossa plantação. E é importante você orar. Então, peço que você siga também o Instagram do Ponto de Partida, que você nos ajude orando, quando tiver alguma ação de evangelismo promovida pela sua igreja. E pense bem, é um desafio plantar 40 igrejas simultaneamente. E eu queria pedir, não sei se ele está aqui agora junto com o pessoal do Wesley, do pastor Arthur, da plantação Ponto de Partida lá de Macaé, que é a minha terra natal, eu nasci lá em 1970, eu quero chamar o pastor Deni Figueiredo Pinto, que ele venha aqui e ele ore pela nossa plantação de igreja. Ele é um obreiro experiente, ele completou agora 50 anos de pastorado. Que data linda, bodas de ouro de ser pastor. E ele me viu adolescente. Eu era adolescente lá em Macaé, e o pastor Deni pastoreava a igreja lá na associação, então a gente realizou conferências de adolescentes, de jovens, e ele estava sempre lá estimulando, foi missionário de missões mundiais, e a sua filha, né, daqui da igreja também, junto com Wesley, estão lá no ponto de partida. Pastor Deni está aí? Chegou aí? Está aí ou não? Se o pastor Deni estiver aí, eu peço que ele venha aqui para ter essa oração pela gente. Tá ou não? Pessoal de Macaé. Aí, vem cá, pastor Deni. A gente espera você, não tem problema não. Uma honra para nós. Enquanto que ele desce, e aí, quando essas igrejas estão maduras e prontas pelo trabalho do ponto de partida com o pastor Adam, elas vão e se tornam, aí sim, volta a outra aqui, com o pastor Fabiano. 32 igrejas. Pastor Fabiano, pastora Vivian, queria que vocês ficassem de pé, a nossa igreja desse uma salva de palmas. Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigado, parabéns. Todos os nossos pastores, celebramos a vida de vocês e a entrega de vocês. Muito, muito obrigado. Pode sentar. Deus abençoe, dê força e fé, ânimo, disposição. Eles estão liderando toda a nossa rede de igreja, mas também agora, em especial, na IC São Paulo, por esse tempo. Isso. E aí, estão gostando do seu pastor? Então, tá bom, que bom. Coisa boa. Então, nós vamos orar por isso. Pastor Deni, que alegria ter o senhor aqui. Vamos ficar de pé. E o senhor poderia nos abençoar com esta experiência missionária, transcultural. Quantos anos o senhor foi missionário no exterior? 30 anos. Então, dos 50 anos de ministério, 30 se dedicou em quantos países? Mais no Paraguai. No Paraguai. Mas ajudou a junta em... Eu estive em vários lugares, estive nos Estados Unidos 7 anos também. E plantamos a primeira igreja batista em Jacksonville. Uau! Aí foi uma plantação daquela época. E eu tenho trabalhado no maior campo missionário do mundo durante quase 40 anos, que é um hospital. Olha só. Onde tem um hospital é um campo missionário. Amém, é verdade. Então, pastor Deni, obrigado também pelo apoio aos meninos aí, lá em Macaé. É a sua família biológica e espiritual e o seu legado, seja no campo missionário, seja na igreja, seja na denominação ou também no hospital. Ora por nós. Eu quero dizer que uma das coisas que me tem impressionado aqui é que aqui é um ponto de encontro, mas mais do que isso, tem que ser um lugar de saída. Isso, é um ponto de partida. Partida, um ponto de partida. E você é parte disso. Amém. Ore por essa plantação, são 40, para que cresçam, abalem o inferno e encham o céu de novas pessoas. Oremos. Oh, Pai,
Tu conheces, Senhor, cada coração aqui presente. Amém. Tu conheces, Senhor, o coração daqueles que estão implantando, Senhor, sua igreja através do mundo, Senhor. E nós queremos pedir exclusivamente, Senhor, por esses 40 pontos de partida desta igreja. Amém. Que esses teus servos sejam abençoados, sejam cheios do teu Espírito Santo, que tu possa estar guiando, Senhor, para a tua glória e para teu louvor. Que tu abençoe a liderança de cada um deles, Senhor, e que eles possam partir em direção a um mundo necessitado, e que vidas, Senhor, sejam transformadas em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Sua bênção, meu pastor. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Pode sentar. Isso aí, explodiu. Aqui tem raiz, tem herança, né? Eu celebro muito isso. Obrigado, Wesley, Arthur e todos da nossa ponto de partida lá em Macaé. Obrigado, pastor Adam. E também você vai ouvir falar muito da nossa Global Inspire Action. E agora nós estamos com o pastor Elias Caetano. A Wanda está aqui conosco, sua esposa, seu filho Gustavo está fazendo college, vão passar um mês aqui, nosso parceiro na África, ele vai pregar nas suas igrejas, receba com alegria. Siga também a nossa Global Inspire Action, participe intencionalmente quando você vê aí o João Vitor falando de algum desafio, e o pastor Fabiano vai estar com ele, levando um grupo para uma viagem missionária lá em Iquique, no norte do Chile. Quem sabe você vai nessa viagem missionária? Não precisa nem de passaporte, só de carteira de identidade. Então, você pode ir nessa viagem agora, na primeira semana de julho. Mas é importante você orar por missões e saber que a nossa igreja tem 62 parcerias com missões em outras cidades, em outros países, como você viu aqui com o João Vitor, e isso faz parte do nosso Projeto Farol. E daqui a pouco mais, eu vou falar sobre o curso Perspectivas também. Nossa editora Inspire. Em cada igreja tem uma livraria, menor, maior. A primeira delas, o Yuri implantou lá em Taubaté, que está linda lá, a nossa editora, que está agora lançando o livro de pequeno grupo, o livro do Rick Vilodas, maravilhoso, e celebrando as 100 mil cópias do livro Enraizados. Então, quando a gente recomendar, o Brasil é um país que lê muito pouco. Nós queremos que você leia para o seu crescimento, para o seu enraizar. Passe sempre na livraria. Não é comprar para comprar, compre para você ler. E depois que você lê, doe para alguém na igreja o livro que você lê, doe no seu GDC e vamos abençoar mais pessoas. Nós também temos o nosso fundo de diaconia, que é para todas as igrejas. Desde a época da pandemia, criamos um fundo aqui para São José e um para todas as igrejas. Graças a Deus, já doamos mais de 1 milhão e poucos mil reais em dinheiro para a nossa membresia, para pagar conta de água, de luz, de telefone, de condomínio, alguma coisa que é despesa que a família ali, por ter uma necessidade específica, um aluguel, uma conta básica, sempre através da rede de GDC. Então, quando você vê também a oportunidade, você pode fazer isso, porque tem repasse do caixa da igreja para esse fundo, ou através também a própria membresia pode usar o diaconia igreja da cidade, que é um fundo que 100% a cada R$1 é só para atender necessidades de famílias da igreja. Nós temos a Casa Sol, a Cidade Social, que é para atender os de fora, mas esse fundo é para os domésticos da fé. Então, se você souber de alguém no seu GDC que tem uma necessidade, porque a família está doente, porque perdeu o emprego, por favor, fale com o seu líder de GDC para que a gente possa ajudar essa família da nossa família espiritual. Nós também temos um fundo de calamidades, que sempre que acontece algo, a gente está também agindo. Como agora vamos fazer a campanha para ajudar uma igreja da Rede Inspire lá em Ubá e uma em Uberlândia. Então, nós vamos também
levar ônibus com mantimentos e o que aqueles pastores nos disserem que aquelas cidades estão precisando. Mas é algo também que é comum de todas as nossas igrejas. Nossa Rede Inspire. Você sabia que a nossa igreja mentoria 2.100 igrejas no Brasil inteiro? O pastor Marcos Madaleno é o nosso gestor geral, junto com o escritório com 22 pessoas trabalhando para servir. Então, ore por isso. É uma coisa maravilhosa. Agora, na Quaresma, nós estamos com 400 igrejas fazendo a Quaresma pelo poder do sangue de Jesus conosco. Isso é uma influência. São 1.600 igrejas no Brasil e 500 fora do Brasil, em vários países do mundo. Estamos chamados e posicionados para servir. Então, se lá na sua cidade tem uma outra igreja que não é nossa, é uma igreja evangélica, e você conhece o pastor e conhece o líder, fale da Rede Inspire, para que ele possa conhecer, a gente possa liberar o acesso para ele fazer um test drive, ver se ele vai gostar. Assim, com essa plataforma de recursos com mais de 40 mil materiais, e a gente possa ajudar aquele pastor, aquela igreja pequena, a ela ser aquilo que Deus chamou você, com o seu nome, com a sua denominação, com a sua doutrina. Isso é coisa linda. Nós temos nossas igrejas, mas o reino de Deus é maior do que a igreja da cidade. Então, nós queremos ajudar as igrejas da Rede Inspire. Então, os pastores, fiquem atentos a isso, e você, lá na sua cidade, conhece alguém. Vocês conhecem a Rede Inspire? A nossa igreja tem um ministério para ajudar a sua igreja a crescer e ser melhor. Nós temos também o nosso IP. Como foi falado aqui, o Farol, inclusive, ajuda. Nós temos muitos cursos, e agora nós estamos regravando muitos desses cursos, porque queremos formar líderes enraizados. Você que é líder de ministério, líder de GDC, quer fazer teologia? Eu não tenho chamado pastoral, mas você pode fazer e vai ser bênção. Então, interaja, siga nas mídias sociais do nosso IP. Foi falado aqui muito do nosso IC College. Já estamos com matrículas abertas para a 15ª turma. Eu dei aula essa semana para 108 alunos da turma T14. Linda turma, bem-vindos, maravilhosos. Uma escola preparatória para a vida. Quem sabe você está fazendo o ensino médio, ao concluir pode vir. Pode ser solteiro ou casado, só não dá para vir com filhos. Mas se você formou no ensino médio ou dá um break na faculdade, está entre 18 e 30 anos de idade, venha conhecer e estudar aqui conosco 1 ano de imersão no IC College. Nossa cidade social, nosso alvo é que todas as nossas cidades tenham uma cidade social. Aqui a cidade social tem a fábrica de vida, ela não é transferível, mas o programa Família Saudável Integral, atendendo os 10 itens, isso é transferível. Pode ser menor ou maior. É a nossa mais antiga instituição, é a cidade social. E tudo que você puder fazer, orar, ser voluntário e também ofertar para a cidade social. A Lília é a nossa executiva agora, com a presença do Garax. Vamos a um novo momento. E também você vai ouvir falar muito do movimento HH. O pastor Max da Rosa, que é o nosso líder do 30 Semanas aqui da Colina, e também líder dos Homens de Honra, ele abraçou esse desafio de levarmos esse movimento. Então, fale para outras igrejas que nós temos também um movimento de 15 anos, fundado por mim e pelo pastor Fabiano, que tem dado muito fruto. Mensalmente reúne aqui 1.200 homens, às vezes mais do que isso, 1.600 homens capacitando. E agora vamos ter em abril a segundo advento do Ministério do Homem de Honra. Então, você faz parte disso também. Quero agradecer todas as caravanas que vieram, pedir para fazer um mosaico aqui de algumas fotos que a gente recolheu, né? Só algumas, né?
de muitas, mais de 30 caravanas, mas depois pega as fotos do seu grupo, manda para o pastor Ian, nós vamos ainda fazer um recap disso, com fotos com boa definição. Então, parabéns, Deus abençoe e que ao final vocês voltem em paz e segurança. E amanhã, num domingo extraordinário, segundo domingo de Quaresma, ceia do Senhor, você vai estar lá para entregar e transbordar na sua igreja. Amém? Deus abençoe todas as caravanas, muito obrigado. E esse ano nós vamos estar celebrando 15 anos da nossa igreja de Taubaté. Ela não é a primeira é aqui de São José, mas é 15 anos. Então nós vamos estar, anota aí, 21 de março, lá com o pastor Bruno Azima, celebrando esses 15 anos, pastor Fabiano, pastora Vivian, vamos estar lá com muita alegria. Amém? Estamos juntos? Alinhados? Diga comigo, Senhor, conta comigo. Minha igreja, família, conta comigo. Eu estou posicionado. Escolhi pertencer até a volta de Jesus. Glória a Deus. Amém. Essa que é, a partir de agora, sempre teremos neste mês de fevereiro. Esse ano nós estamos com 3.560 inscritos de 60 cidades aqui na Colina hoje, na IC Campos Colina, recebendo a nossa Farol 2026. Quero também registrar aqui a presença do nosso irmão, que faz parte também da nossa IC, o jogador Pablo Maia. Alegria ter você aqui, Deus abençoe você, sua família. Ele que pertence também a essa casa, está ali junto com o Max, com o Bruno Azima, é um discípulo e escolheu, desde sempre ele é de um bom time, eu não preciso falar qual que é, né? Do melhor do Brasil, não é, Max? Aí as conclusões você tira, mas que Deus te abençoe, que você também, o Senhor te guarde, te proteja no seu ministério, também dentro do campo para a glória de Deus. Tem jogador que entra e parece que potestades o acompanham pelo seu comportamento em campo. Mas tem outros, como o Pablo, que a gente sabe que os anjos de Deus o acompanham. Amém. Onde você estiver, com a sua profissão, brilhe e como um farol, dê bom testemunho da sua fé. Amém? Vamos então à palavra. Eu tenho um tempo generoso aqui que o pessoal deu, mas não tanto tempo assim. Então, vamos lá para entregar esta palavra. Ore comigo agora, estenda as mãos. Pai, obrigado pela nossa igreja, e agora, ao recebermos a Tua palavra, que Teu Espírito fale conosco, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Amém. Ser uma igreja farol. Você pode dizer isso comigo? Ser uma igreja farol. Da cidade para as nações. De São José dos Campos para as nações. De Jacareí para as nações. De Caçapava para as nações. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Está escrito assim. Mateus capítulo de número 5, 14 a 16, faz parte das bem-aventuranças de Jesus. Então diz assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Vamos repetir essa última frase que coloca aqui o propósito porque o Senhor nos chamou para ser farol, para ser luz. Diga comigo: para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu.
Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e gere muitos frutos em nome de Jesus. A Bíblia aqui define nossa identidade e nossa missão. Querido, você não está numa igreja perfeita, mas você está numa igreja que entendeu a sua identidade de ser igreja, a sua chamada para as nações, o seu chamado para o Evangelho. Então entenda, esta igreja não é uma igreja supermercado da fé, ela é uma igreja biblicamente saudável, na tridimensão profética, apostólica e pastoral. Ela vai ao céu no profético buscar, através da oração, do jejum, mas ela também traz para o coração, para cuidar das pessoas, no pequeno grupo, no discipulado, na disciplina, e ela também envia no apostólico as pessoas para um novo tempo, para criatividade, para o novo, para abrir novas igrejas, para plantar novas igrejas, para empreender com criatividade. Então, nós somos uma igreja que entendeu este chamado de Jesus aqui nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Então está definido, não tem outra alternativa. Nossa identidade, nossa missão. Diga comigo, identidade e missão. Então nós somos luz, nós não somos trevas, nós não estamos perdidos. E nós temos uma missão, iluminar o mundo, guiar o mundo perdido. Então Jesus, respondendo a Pedro, ele disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedra e minha igreja, não há confusão. A igreja está sobre uma rocha, que é Jesus, é o Evangelho. E a igreja é de Jesus. A igreja da cidade não é do pastor Carlito, não é do pastor Fabiano, não é de nenhum pastor, não é de nenhum líder, não é de nenhuma pessoa. Ela é de Jesus. Ela está estabelecida sobre a rocha que é Jesus. E a igreja de Jesus é edificada por ele e só é uma igreja saudável se fazer a vontade dele. Então, qual é o nosso papel como igreja? É obedecer e trabalhar. É obedecer e trabalhar. Como? Amando e servindo. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. E disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Então ficou bem claro quem nós somos, nossa identidade e qual é a nossa missão. Nós somos filhos amados de Deus, estamos na luz e temos um chamado de obediência para o discipulado, um chamado missional. Fazemos isso com amor e serviço. E por isso Jesus nos deixou 3 grandes palavras. O grande mandamento, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, o grande mandamento, amar a Deus e amar as pessoas. Uma igreja que ama, cresce. E uma igreja que cresce, não para de amar. Amém? Deve ser assim. Então, que o grande mandamento, que o povo da igreja da cidade seja conhecido como um povo que ama a Deus e as pessoas. Também a grande compaixão. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então nós não somos um grupo de religiosos que fica esperando comportamento de convertidos de quem ainda não conhece Jesus. Nós que já conhecemos Jesus é que somos a luz do mundo e precisamos nós mudar. É comum ver pessoas aí falando palavrão e achando que isso não é normal dentro de igreja. Pessoas se envolvendo com corrupção, se envolvendo em uso do dinheiro público e achando que isso é normal. Ah, mas todo mundo faz. A igreja, ela não é melhor do que o mundo, mas ela é diferente. Ela é chamada para fazer a diferença, porque há uma identidade, uma missão. É luz para brilhar. E ela também tem, além do grande mandamento de amar, além da grande compaixão de sentir com o coração de Deus pelas ovelhas sem pastor e ir lá e buscar, ela tem a grande comissão. E isso tem tudo a ver com a nossa metáfora
do farol, a grande comissão. Então Jesus aproximou-se deles e disse, vamos ler juntos? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele pede para nós foco. É interessante que o grande mandamento e a grande compaixão, Jesus entregou para o povo enquanto que ele estava vivo no seu ministério apostólico, que ele estava aqui como Jesus de Nazaré. Mas depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, ele volta e diz essas palavras da grande comissão. Então elas são para lá de especiais. Por quê? Porque aqui nós temos os 5 propósitos de Deus. E é muito claro isso. Então, qual é o maior risco, enquanto que nós somos uma igreja aqui no Ocidente, num país livre? O maior risco é o risco da distração e do desvio do que a grande comissão exige de nós. Jesus não nos deu uma grande sugestão, ele nos deu a grande comissão. A única vez que Pedro começou a afundar foi quando ele reparou no vento, quer dizer que ele se distraiu. Enquanto que ele estava focado em Jesus, ele ouviu o chamado de Jesus, ele viu Jesus, ele pisou para fora do barco. E ele não afundou, diz o texto. Mas quando ele reparou mais no vento do que em Jesus, ele começou a afundar. Então você, como filho desta casa, você que sai daqui enviado, saia daqui focado em Jesus para ser luz, para ser farol, para iluminar lá na sua cidade, para mudar a realidade da sua cidade, do nosso país e das nações. Continue ouvindo Jesus, continue vendo Jesus, como estou aqui com essa camiseta da Usa Leve do nosso ano, como Jesus. Você vai andar e viver como Jesus. Não imitar o mundo, não esperar que o mundo melhore. Querido, o mundo não vai melhorar por si, o diabo não vai se converter. É você que tem Jesus e tem o Espírito Santo que tem que fazer a diferença na sua cidade e transformar a sociedade onde você está. Então, cuidado com vozes. Pedro só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus e ele reparou mais no barulho do vento do que no olhar de Jesus. Quero colocar aqui 2 imagens. Muitas igrejas no meio evangélico, gospel, estão vivendo mais ou menos como esta imagem aqui. Igreja na onda gospel. É como todo mundo num navio cruzeiro de passeio. Está pensando no entretenimento. Ah, é domingo, vamos lá. Vamos chapar. Vamos para encontrar os irmãos. Vamos viver. Afinal, nós somos evangélicos, a gente gosta de música evangélica, a gente gosta de estar no meio da igreja, a gente gosta de curtir o ambiente, e aí muitas embaladas por pregação coach, superficial, tão profunda quanto um pires, não sabe se está mais flertando com o mundo do que com o evangelho, mas está lá no meio da massa. Mas não é esta foto que nos ilustra. Ela não nos define. Uma igreja farol, uma igreja que tem uma identidade, uma missão, ela está mais para essa outra imagem aqui, esta aqui. É a igreja na grande comissão, que é a igreja barco de pesca, é a igreja traineira, é a igreja que está comprometida com o ID, de ir pescar, ganhar essas pessoas, ajudar elas a crescerem na fé, indo, pregando, ensinando, batizando e ajudando a crescer. Então, não vai ser fácil, não vai ser confortável. Converse com um líder de pequeno grupo, pergunte para ele se é fácil liderar um pequeno grupo. Um líder de ministério. A coisa mais fácil é vir na igreja de domingo.
difícil é viver o evangelho, difícil é discipular pessoas, difícil é servir no ministério, difícil é chegar aqui 5 horas da manhã para a gente ter essa conferência hoje, difícil amanhã, são 4 celebrações aqui, é cuidar de quase 2.000 crianças no Ministério Ignição, lá na sua igreja, que talvez uma igreja menor, com tantas adversidades. Então, lembre-se, a igreja da cidade não é um barco cruzeiro de turismo, é uma igreja barco de pesca comprometida com o seu chamado, a sua missão, amém? Glória a Deus. Então vai dar trabalho, vai ser difícil, vamos lutar contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Uma igreja farol é uma igreja que tem uma missão. Então anote 5 princípios sobre o que é ser uma igreja farol. Uma igreja farol fortalece sua identidade bíblica. Você pode dizer isso comigo? Uma igreja farol fortalece sua identidade bíblica. Vocês são o quê? A luz do mundo. Diga comigo, eu sou a luz do mundo. Nós estamos com Jesus. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Nós estamos fechados com ele. Então Jesus, ele foi ao céu e ele me deu essa missão, essa autoridade. Você não tem plano B. Você lá no escritório de advocacia, na sala de aula, lá fazendo alimentação, servindo, limpando, arrumando, escrevendo. Você é luz do mundo. Você é farol. Glória a Deus. Vocês são a luz do mundo. Jesus não disse, vocês devem ser luz. Não foi isso que ele disse. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Ele definiu, a declaração é ontológica antes de ser funcional. A igreja é luz porque ela está unida naquele que é a luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus, e eu sou um com ele. Aleluia! João 8,16. Por isso que você tem que ser diferente. Um cristão em missão, ele não é melhor do que ninguém, mas ele é diferente. Não é porque o mundo faz que você tem que fazer. A palavra grega, phos, significa luz. Quer dizer o quê? Revelação, pureza, direção. É isso que define a sua vida. Meu irmão, olha para cá. Pureza, direção, revelação, é sinônimo da sua vida em Jesus. No Antigo Testamento, a luz era um atributo divino muitas vezes relembrado nos textos, como no Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a luz, é a força da minha vida. A quem recearei? Então o Senhor é a sua luz, então você está nele, porque o Filho é luz, o Pai é luz, você é luz também. Então agora, Cristo nos chama a compartilhar essa identidade. Ser farol é você fortalecer a sua identidade bíblica. Você tem esse DNA, você não é trevas, você é luz. Essa é a sua identidade. Uma igreja saudável, sua identidade precede a sua atividade. Nós não somos conhecidos por aquilo que nós fazemos, nós somos conhecidos por aquilo que a nossa identidade bíblica nos definiu. Sua relevância nasce com a nossa conversão e união com Cristo. E sua influência é o reflexo não da nossa própria fonte, mas Jesus que é a nossa fonte. Então, sem comunhão com Cristo não há luz, apenas um ajuntamento de religiosos. E nós não somos isso. Não somos um supermercado da fé e nem somos um ajuntamento de religiosos. Nós somos a família de Deus, chamados para brilhar em Cristo Jesus. Amém? Então, uma igreja farol fortalece a sua identidade bíblica. Vocês são luz. É o que vocês são e pronto. Segundo, uma igreja farol assume uma visibilidade inevitável. Mateus 5,14, disse Jesus. Olha só que coisa interessante. Então, uma igreja farol, preste atenção, uma igreja farol, ela assume, em segundo lugar, assume sua visibilidade inevitável. Porque ela tem uma fé
que não pode ser escondida. É uma fé que é pública, não se pode esconder. Não se pode esconder um farol tão grande e ainda na colina. E aí, querido, como disse Jesus aqui em Mateus capítulo 5, verso 14, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, diz o verso 14. Também, você como filho desta casa, precisa estar muito consciente de que uma igreja farol, uma igreja que tem tamanho, volume, influência e visibilidade, ela também vai ser atacada. E você precisa guardar o seu coração de invejosos, de religiosos, de maldizentes, de línguas maledicentes. Por quê? Não dá para esconder um farol desse tamanho e que brilha tanto. Então, tem pessoas que apenas por maldade ou por inveja estão prontas para criticar. E você tem que guardar o seu coração. Quando uma pessoa vive uma vida torta, ela não quer se alinhar a quem vive uma vida reta, porque a retidão do justo denuncia o torto que está perto dele. Então, geralmente, pessoas tortas procuram pessoas tortas para fazer amizade, para ficar junto e, às vezes, até mesmo para se esconder dentro de algumas igrejas. Então, talvez, por exemplo, olha o que acaba acontecendo com a nossa igreja da cidade, que é um farol numa colina que é tão grande e influente. Por exemplo, nós somos uma igreja que escolheu não realizar o seu ministério com recursos públicos. Nós fazemos nosso ministério de missões, de ação social, os nossos eventos. O Alto de Páscoa é realizado há 22 anos. Mesmo sendo aqui dentro, temos já uma estrutura básica, ele custa mais de R$1.200.000. Mas é feito com o quê? Recurso da própria igreja e com doações de patrocinadores que podemos divulgar o seu nome e a sua marca, porque a gente também não aceita dinheiro de quem não mostra quem ele é. Talvez, olha que crise que nós chegamos, o meio evangélico brasileiro não está preparado para conviver com uma realidade de igreja que escolhe, mesmo que quando emendas parlamentares possam ser indicadas para suas instituições sociais, nós escolhemos não aceitar. Por quê? Como não é ilegal, o político pode indicar, mas a igreja decide se ela vai aceitar. E no nosso caso, a gente decide não aceitar. Nós não aceitamos. E não é porque seja errado, é porque nós escolhemos um outro jeito de realizar o ministério. Então, nossos eventos, sejam culturais, esportivos, a igreja faz corridas, a igreja faz Alto de Páscoa, a igreja faz ação social, mas escolhemos. Só que isso hoje, a que ponto chega? Para alguns é quase escandaloso, porque tanta gente pega e virou uma prática que está sendo quase que comum, que quando se não faz, o pastor que pega, pega mal com o que não pega. Pensa que situação, não é? Então, talvez você pode ouvir críticas sobre a igreja da cidade que tem a ver só por causa do nosso jeito reto de ser, pelas escolhas que nós fazemos. Pessoas que, por exemplo, pessoas que ostentam demais não gostam muito do nosso jeito de ser, porque a gente é tudo simples. Quando usa tênis de marca, é All-Star Converse ainda, né? Então, fica ainda difícil, né? Então, qual a opção que tem? Às vezes é criticar. Por causa de muito luxo e ostentação, é melhor ir para a inveja e para a crítica. Então, é só a gente se manter focado. O que Jesus nos chamou? Jesus nos chamou para identidade e para missão. Como Pedro, vamos
obedecer e atender ao seu chamado. Mas não vamos olhar mais para a tempestade do que para Jesus, porque senão fatalmente vamos afundar. Então, repito e falo de novo, nossa igreja escolheu ser assim. Não que seja errado receber emendas parlamentares. Existe isso, é legal no Brasil, mas nós escolhemos não fazer. Então, se o nosso jeito de ser, as nossas escolhas e a nossa cultura ofende os que fazem, paciência, gente, não tem nada que a gente possa fazer. O que você não pode é me obrigar a fazer igual você faz. Cada igreja escolhe o seu modo de fazer, não é? Então, todos os nossos eventos só tem duas alternativas. Ou a igreja tira do caixa dela e paga, ou vai ter um patrocinador público que vai dar o seu nome e a sua marca, como a gente tem feito ao longo do ano, muitos e muitos eventos, com muitos e muitos parceiros, e agradecemos a cada um deles. Como a nossa igreja é formada de pessoas, ela não é perfeita, mas ela é uma igreja saudável para a glória de Deus, porque ela sabe a quem ela vai prestar contas. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, nós temos que assumir, como uma igreja farol, a nossa inevitável visibilidade, porque como você não esconde um farol, não esconde uma igreja também e uma cidade construída sobre o monte. Aqui Jesus, então, usa a imagem de uma cidade elevada, visível à distância, que é o contexto do Sermão do Monte. Bem-aventurados. Então, possamos prosseguir. Esta comunidade, ela é bíblica, saudável, inevitavelmente pública, e por isso você não vai ver também. Sabe por que o pastor Carlito, seja o pastor sênior da igreja, outros, a gente não responde críticas de pessoas que não têm credibilidade e história? Por quê? Senão a gente vai viver fazendo isso e dar a esses blogueiros medíocres o que eles mais querem e não têm, que é a visibilidade. Então, quem é luz tem que ter segurança de quem ele é. Amém, igreja? Então, vamos adiante com integridade, posicionamento centrado em Cristo. O crescimento de uma igreja saudável não vive de uma fé privada, a nossa fé é pública. Não negocia sua identidade bíblica e cultural, assume sua vocação pública e profética e tem uma missão vocacional. O mundo pode rejeitar a luz, mas não pode ignorá-la. Amém? O mundo pode rejeitar a nossa palavra, mas o mundo não pode rejeitar a nossa oração. Uma igreja irrelevante não é perseguida, é a visível que é perseguida. Impossível não é ver e perceber um farol em uma cidade, assim como a igreja da cidade. Então, todo crescimento e visibilidade tem seu preço. Todo crescimento e visibilidade tem seu preço. Você pode dizer isso comigo? Todo crescimento e visibilidade tem seu preço. Mas se é para ganhar mais uma pessoa para Jesus, vale a pena. Se é para batizar mais um, vale a pena. Plantar a igreja dá muito trabalho, mas vale a pena. Porque ganhamos mais uma pessoa para Jesus. Só esse ano já batizamos mais de 300 pessoas e nós ainda estamos no segundo mês do ano, para a glória de Deus. 3. Uma igreja farol reafirma sua responsabilidade de posição e influência, colocada no lugar apropriado. Então não adianta ser luz se está no lugar errado. Esse grande auditório aqui, se ficar tudo escuro e for embora a energia e for de noite, e eu trouxer uma pequena vela aqui no meio, em cima de uma mesa, vai iluminar boa parte desse auditório, mesmo sendo só uma vela. Certo? Agora, se eu pego essa mesma vela e coloco lá num cantinho embaixo de uma cadeira, é a mesma vela,
mas não vai iluminar. Querido, você é a luz, você tem que saber aonde você vai estar, você tem que estar bem posicionado, você tem que saber, esse lugar é para mim, esse lugar não é para mim, esse emprego é para mim, esse emprego não é para mim. Vem uma proposta de trabalho, nem toda proposta de trabalho é de Deus para você, você tem que orar, analisar e verificar se é de Deus para você. Nós estamos no ano profético como Jesus iria trabalhar, como Jesus iria servir, que tipo de emprego ele iria fazer, como é que ele lida lá na empresa, como é que ele participa de uma concorrência pública. Você acha que se Jesus fosse pastor de uma igreja, ele iria pegar dinheiro público para fazer evento em estádio? Eu acho que não. Então, eu escolho fazer como Jesus. Eu sei que a gente não acerta todas as vezes, mas a gente tenta cada vez mais fazer o que é melhor para a glória dele. Então, reafirme a sua responsabilidade de posicionamento. Seja achado no lugar certo, na hora certa, porque você é luz, mas a luz precisa estar bem posicionada para cumprir o seu papel. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, disse Jesus no verso 15. A luz foi feita para iluminar. Então, a palavra vasilha aqui, que é módios, significa um recipiente usado para medir grãos. Então, a luz tem que ser colocada sob um lugar em que fica evidente, para que a luz não seja abafada. Então, pensando aqui, você não pode ter medo de que Satanás vai apagar sua luz, ele não tem esse poder. Só o pecado enfraquece o testemunho de um crente. O conformismo reduz o seu impacto, mas o diabo não pode tocar no ungido de Deus que permanece fiel na luz do Senhor. Uma igreja saudável não se esconde por pressão cultural, por coerção política ou por comodismo espiritual. Amém? Ela entende que foi estratégica, posicionada por Deus para servir e iluminar a sua cidade. Então, família e igreja da cidade, seja farol. Quarto, e aí também um acróstico aqui do farol objetiva seus ministérios para transformação de realidades. O que disse Jesus no texto, Mateus 5,16, para que vejam as suas boas obras. Então a luz se manifesta de forma concreta. A expressão grega, kalá erga, significa boas obras. Obras belas e nobres. Visivelmente excelente, querido, você é luz, você tem boas obras para mostrar, seja você conhecido pela sua palavra de bênção, pela palavra de verdade, pela palavra profética, você não é um antagonismo do evangelho de Jesus. A igreja saudável não pode se esconder, mas ela também precisa liberar boas obras, obras decentes, obras dignas, obras belas. No contexto de Mateus 5, Jesus fala dessas obras. A igreja farol, formada de discípulos que são farol do mundo, são flecha, é a pureza, diz Mateus 5:8, misericórdia 5:7, pacificação, Mateus 5:9, justiça 5:20. A igreja transforma a sociedade e o mundo quando ela vive o que prega, quando ela serve com integridade, quando ela demonstra o reino na prática, quando ela atua de forma missional. Essa é a nossa alternativa. Obras não salvam, mas evidenciam a luz. Olha para cá. Obras não salvam, mas evidenciam a luz. Você pode dizer isso comigo? Obras não salvam, mas evidenciam a luz. Só Jesus Cristo salva, mas quando Jesus salva, ele transforma, e o cristão passa a ter o Espírito Santo. E aí, ao invés das obras da carne, nós temos as obras, os frutos da luz, que é a alegria, a paz, o amor, a fé, a esperança. É isso que nós entregamos ao mundo. Nós não devemos ao mundo mais um escândalo. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Então, oremos uns pelos outros. Cubra a sua igreja, a família, debaixo da boa mão de Deus com as suas orações. Ore pela igreja que está como um farol, posicionada aqui na colina, no lado da artéria da Dutra,
aqui, que é a artéria aorta do nosso país, que está ali com aquele memorial da cruz do Calvário, dizendo que há um Salvador que morreu por você, então creia e arrependa-se. Estamos na quaresma, é tempo de chamar o arrependimento e nos preparar para o domingo da Páscoa, da triunfante realidade do Cristo ressurreto, aquele que morreu por você, que sangrou por você, mas ressuscitou por você. Aleluia! Glória a Deus! Então, vamos evidenciar, família, igreja da cidade, as boas obras de salvação, de discipulado, de batismo, de ação social, de justiça, de misericórdia. Uma igreja saudável que vai continuar impactando famílias, cultura, ética pública, justiça social. E quinto e último, uma igreja farol. E o L aí pega, lidera e pastoreia o rebanho para um propósito maior. Você não veio só passear em São José dos Campos e na IC Campos Colina. Você veio aqui ser alinhado, lapidado para um propósito. Há uma igreja que lidera e pastoreia um rebanho para um propósito maior. Disse Jesus em Mateus 5,16. Vamos ler juntos? E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vive para a glória de Deus. O objetivo da luz não é a autopromoção, mas é a doxologia, é a glória de Deus. Amém? A palavra glorifiquem, doxosim, quer dizer, ela exalta, reconhece, atribui honra. A igreja da cidade exalta, engrandece e atribui honra ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único Jesus Cristo, Senhor. Amém? Uma igreja saudável, ela não busca aplauso, ela aplaude ao Senhor, não constrói em torno de celebridades, de pastor celebridade, ela vive em torno de servir no paradigma da bacia e da toalha. Não vive da reputação institucional, mas vive da glória de Deus. Não foca nos holofotes, mas nas vidas transformadas. Por isso estamos plantando mais igrejas, por isso estamos evangelizando no projeto Velos, por isso voltamos a fazer culto nas praças. Uma igreja farol sabe quem é e para que existe. Você pode dizer isso comigo? Uma igreja farol sabe quem é e para que existe. Então, quando a igreja vive corretamente, iluminando como um farol, o mundo a vê, Deus é glorificado e o reino é expandido. Você pode dizer isso comigo? Uma igreja farol, o mundo a vê, Deus é glorificado e o reino é expandido. Então, aleluia, eu e você somos esta igreja. A igreja da cidade é uma igreja farol, uma igreja que tem um compromisso público, e por isso o mundo a vê. O mundo não necessariamente vai concordar com ela, mas isso não muda a nossa visão e missão de quem nós somos e do que estamos fazendo aqui, aonde Deus é glorificado e onde o reino é expandido para a glória de Deus. Então vamos, querida família, como igreja da cidade, uma família para pertencer, da cidade para as nações, da colina para Sorriso, no Mato Grosso, da colina para Itajubá, nas Minas Gerais, da colina para Petrolina, em Pernambuco, da colina para Atlanta, nos Estados Unidos, da colina para Paris, na Europa, na França. Vive uma identidade com Cristo, assume uma visibilidade pública e paga o preço. Não omite, não esconde a sua fé, testifica e afirma o reino de Deus e vive para a glória de Deus. Vai ser fácil? Não, mas Jesus disse que sempre estaria conosco. Então, que possamos viver este farol. Repita aqui comigo. Fortalece a sua identidade bíblica. Assume a sua visibilidade inevitável. Reafirma a sua responsabilidade. Objetiva seus ministérios para a transformação. E lidere e pastoreie um rebanho para um propósito maior.
não estamos brincando de ser crente. Jesus está voltando. O mundo está em guerra. Há ódio, há violência, há corrupção, há depravação, há desfiguração do imago Dei na vida dos homens. Mas nós estamos posicionados e não abrimos mão. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante.